Olá, pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui. Boa tarde, estudantes. Boa tarde, professores curiosos que queiram aprender um pouquinho de matemática. Estamos chegando praticamente no fim do bimestre, não é não, Jonas? É isso mesmo, né? Então, essa semana quase que acaba o bimestre, né? E por conta disso, né, nós vamos fazer basicamente como se fosse uma revisão, né, Rafa? As semanas de estudos intensivos, né? Estudos intensivos significa muita atividade. Atividade para ver se vocês aprenderam e se não aprenderam, a gente retomar. É a última oportunidade. E hoje nós preparamos uma aula com 8 questões falando sobre números irracionais e razão, né? Só lembrando, no decorrer das aulas do Centro de Mídias, a gente trabalhou 4 habilidades ou 4 objetos do conhecimento ou 4 conteúdos, podem se chamar dessa forma, né? Aham. Que foi números irracionais, razão, grandezas diretamente e inversamente proporcionais e, por fim, retas paralelas E cortadas por transversais. transversais, Isso mesmo. né? Então, hoje nessa aula, né, nós vamos ver isso. Então, pegue seu caderno, lápis, caneta, borracha e eu hoje vou ser o porta-voz de vocês. Então, hoje eu vou estar aqui no chat para responder, colocar as suas perguntas e só vou explicar antes como que vai funcionar. O chat vai ficar aberto apenas ou durante, né, quando vocês estiverem fazendo essas atividades. Então, o chat fica aberto apenas nesse intervalo para vocês responderem e aí retorna e aí eu coloco a resposta de vocês aqui. Tá bom, Tá Rafa? certo, é isso aí, Jonas. Lembrando que essa não é uma aula gravada, né? Não. Estamos na terça-feira, é isso aí, Jonas? Isso, terça-feira, dia 26, 14 horas e 1 minuto. Vamos para a primeira atividade? Bora lá. Então, tá lá na telinha de vocês já. Ali são 3 afirmações, Jonas, Certo? falando em relação aos números irracionais. A primeira, Jonas, ela fala que um número irracional, né, que o número ele é irracional se e somente se sua representação decimal for infinita e não periódica. A segunda afirmação diz: o número π é um número irracional. E a afirmação 3 diz: o número raiz de 3 pertence ao conjunto dos números irracionais e o seu valor está entre 3 e 4. Certo. Agora vocês vão julgar se essas afirmações são verdadeiras, quais são verdadeiras e quais são afirmações falsas e marcar, né, a alternativa de acordo com o seu estudo. Jonas, 1 minuto e meio tá bom para eles ou dois Acredito. minutos? Põe 2 minutos para Dois ficar minutos. redondinho. 2 minutos tá ótimo. Bom trabalho para vocês. Retornamos aqui, né?
Muitos. Olha, uma imensa participação aqui dos alunos respondendo a alternativa B. Ana Caroline, Juliana, Felipe, Milena, Alejandro aqui, ó, colocaram a resposta como B, Rafa. E alguns poucos aqui colocaram como A. Então, foram as duas respostas que mais apareceram aqui. É isso aí, Jonas. Vamos analisar as informações apresentadas na tabela para a gente ver qual resposta é a certa. Beleza. Olhando a primeira, um número é irracional se e somente se sua representação decimal for infinita. Tá certo isso, Jonas? Sim, e a gente pode representar ele, no caso aí, né, por uma fração também, né? No irracional ela não pode ser periódica. Então, um termo, um número aleatório com a vírgula, né, a gente pode representar. É isso aí, não pode ser fração. Não Se ele é pode ser representado fração. através de uma fração, ele é um Isso. número racional. Isso. Agora vamos lá. Até porque eu lembro na aula que a gente comentou que o número pi ele tinha 8 trilhões de casas, Isso 8 mesmo. quadrilhões de casas conhecidas, né? É isso mesmo. Ou sextilhões, eram sextilhões, né? Agora eu acredito que foi isso mesmo. Sextilhões. Então vamos lá. Ela é infinita e não periódica. Não Ok. periódica é porque não tem um padrão, não segue um padrão. É difícil você encontrar outro valor, né? Não tem um significado exato, né? Bom, então significa que a 1 é verdadeira. Vamos ver a 2. O número pi é um número irracional? Acabamos de falar. Como nós vimos em aulas passadas, né? É verdadeira também. Agora, analisando para ver se a resposta certa não é a C, né? A terceira. O número raiz de 3 pertence ao conjunto dos números irracionais. Verdadeira. Ok. O seu valor está entre 3 e 4? Eu acho que não, hein, Rafa? Não, isso daí é falso, porque o valor do raiz de 3 é um número entre 1 e 2. É aproximadamente 1,7. Chamamos assim. Então, a afirmação 3 ela é falsa. Isso mesmo. Mais falsa que uma nota de 3. Uma nota de R$3. Jonas Brincalhão. Resposta certa, resposta B. As Certinho. afirmações 1 e 2. Preparado para mais uma, pessoal? Bora lá. Vamos lá. Esse exercício aí está na tela de vocês também. Observe a reta numérica abaixo. Em qual dos pontos está o número raiz de 5? Então, ele pode estar no ponto A, no ponto B, no ponto C ou no ponto D. Bom, A, B, C ou D. Bom trabalho para vocês. Essa é simples. Essa eu vou dar 1 minuto e meio para vocês. É isso aí, Jonas. Você acompanha ele no chat? Acompanha. Pode ir lá. Voltando aqui, eu já falo as respostas deles, beleza? Bom trabalho, pessoal. Retornamos aqui. Na sua grande maioria aqui, né? A maioria das respostas foi C. Juliana, Vitória, Wesley, Vinícius, Mariana. A maioria respondeu C, Rafa. Só que um ou outro aluno, né, optaram pela letra B e pela letra D. Qual que é a resposta certa para essa? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, eu coloquei 3 raízes onde o resultado dele dá um valor exato. Por exemplo, a raiz de 1, ela vale 1. Porque 1 vezes 1 é 1. A raiz de 4 vale 2. Porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz de 9, ela vale 3.
porque 3 vezes 3 é 9. Show de bola. Só que o exercício, ele quer que a gente aproxime um valor numérico para a raiz de 5. Bom, a raiz de 5 não tem raiz exata, não é obrigado a descobrir todas as casas decimais da raiz de 5, até porque ela é uma dízima infinita e não periódica, né? Como nós já vimos na questão anterior. Mas a gente consegue achar um intervalo onde esse número esteja inserido. Agora vamos raciocinar comigo. O raiz de 5, ele entraria aqui nesse meio aqui, não é não? Ó? Ele entraria entre a raiz de 4 e a raiz de 9. E aí, entre raiz de 4 e raiz de 9, tem duas respostas, que é 2 e 3. Então a gente sabe que é um valor aproximadamente 2, alguma coisa, né? Mas a gente sabe que é um valor entre 2, vou chamar assim, entre 2 e 3. Agora que a gente já sabe, a informação importante, que a gente já sabe que ele está entre 2 e 3, agora nós temos que localizá-lo na reta numérica. Agora, olha na telinha de vocês a reta que nós colocamos. Observe o ponto A. O ponto A, ele é um valor menor que 1,5. Não é não, Jonas? Você consegue enxergar lá também? Sim. Se você Menor olhar, que 1,5. tem até a vertical, né, mostrando ali a reta do 1,5, né? É isso aí. O valor B é um valor abaixo de 2. Então, Isso. A e B já não pode ser. Descarta. O único valor, o único número, a única letra que está ali no intervalo entre 2 e 3, como nós já fizemos aqui na lousa, é a letra C. Isso mesmo, como a maioria colocou aqui, Rafa. É isso aí. Então a resposta certa é a letra C. Observe aquele balãozinho de pensamento, né? É aquele que passa pela minha cabeça na resolução de um exercício desse. Você tira as raízes, né? As raízes perfeitas, digamos assim, né? São os quadrados Os perfeitos, quadrados Jonas. perfeitos, né? Aham. E aí com ele a gente fica mais fácil para a gente aproximar esse número. Tudo bem? Próximo exercício. Olha só, esse daqui fala sobre conjuntos. O último exercício é bem parecido com o último exercício que nós fizemos na semana passada. Eu vou ler com vocês. Observe os números abaixo e assinale a alternativa verdadeira. Ele quer a verdadeira, não quer a falsa. Então nós temos vários números que estão colocados aí. É um conjunto de números que inclusive está no caderno do aluno do primeiro bimestre. Vocês podem estar dando uma olhada. E aí tem várias afirmações. Dentre as afirmações, você vai marcar qual que é a verdadeira. Leiam com bastante atenção, pessoal, para que você não se confunda. 2 minutos, tá bom, Jonas, para essa? Ok, 2 minutinhos para eles. Então tá bom. Bom trabalho, pessoal. Retornamos aqui. Olha, Rafa, muitas respostas e a maioria das respostas foram E.
Alguns alunos colocaram uma ou outra alternativa, mas muitos colocaram E, né? A Gabriela Assis, a Kane, o Gabriel Silva, Gustavo Lima, Caroline, colocaram a maioria como E. Um ou outro colocou, por exemplo, a A. O Matheus e o Guilherme colocou a A, o José e o Cauê colocou a B, a Letícia colocou a C, mas na sua grande maioria aqui, muitos colocaram um E. Muito bom, gostei da participação, inclusive, do Gustavo Lima. Agora, vamos olhar as alternativas e vamos ver quais delas são quais são verdadeiras, quais são falsas, para a gente responder o nosso exercício. Vamos olhar a primeira. Está ali na telinha de vocês. O número menos 0,33333, aqueles 3 pontinhos ali, significa que vai continuar infinitamente o número 3. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Um jeito mais simples de você entender um número inteiro é um número que não possui algarismo pós-vírgula, né? Isso. Mas a notação correta dos números inteiros, a mais formal, significa que são um conjunto dos números que possui antecessor e sucessor. Tá certo. Perfeito? Continuando a análise. Então, a primeira, ela é falsa, não é a certa. O número menos 2 pertence ao conjunto dos números naturais? Também acho que é falsa. Né? Os naturais são os números 0, 1, 2, 3. Ele não contempla os números negativos. E o menos 2 é um número negativo. Então, não funcionou, não é, a B é falsa. C, você falou que muita gente falou a C também, né? Tiveram alguns aqui. Não foi muitos, né? A maioria falou E, né? Isso. O número π possui uma dízima não periódica, isso é verdade. It's true, ok? Certo. Mas ela é finita? Não, ela não. Ela não é finita. Ela é uma dízima Então a alternativa infinita. C não é a certa. Bom, sobrou a D e a E, né? Vamos lá. O número menos 3 sétimos pertence ao conjunto dos números inteiros. É a mesma coisa que da A, né? Ele é uma fração, né? Ele é uma fração, 3 sobre sétimo é uma fração. Ali, como você pode ver, não há divisibilidade. Uhum. Eu posso falar, inclusive, que 3 sétimos, eles são primos entre si. Sim. E são primos também, né? Sim. Então, tá na forma irredutível, né? Então, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Bom, só sobrou a última, né? Vamos só ler e explicar o porquê, né? O número raiz de 2 possui uma dízima não periódica e infinita. Perfeito. Essa é a resposta certa. Bom, vamos para a próxima questão, pessoal. A próxima questão, queria mandar um abraço para o pessoal de Campos do Jordão. Quem é de Campos do Jordão aí, fala com o Jonas aí no chat que depois ele responde. Sabendo que no mapa a distância entre São Paulo e Campos do Jordão é de 5 centímetros, considerando a escala apresentada, qual é a distância real em quilômetros? A escala está ali abaixo, né, Jonas? Isso, foi até aumentada ali, né? Foi até aumentada. Eu não vou falar muito, porque cabe a interpretação de vocês através do gráfico. Pessoal, bom trabalho para vocês. Essa eu vou dar 1 minuto e meio para vocês. Ou 2. 2 minutos, né, Jonas? 2 minutos, vamos lá. 2 minutos tá bom. Bom trabalho.
Retornamos aqui, muitas respostas, inclusive colocando os valores, tá, Rafa? Muitos colocaram AC e 200 quilômetros como resposta. Poucos, um ou outro colocou a A ou a D. A Júlia, o William, o Gabriel, o Henrique, eles colocaram a alternativa C. Era a resposta certa essa? Olha lá, já vai aparecer na telinha de vocês, pessoal. Sabendo que a distância em São Paulo para Campos do Jordão é de 5 centímetros, e a escala abaixo, a leitura correta da escala, é que eu não quis falar para não dar a resposta para vocês, né? A ideia era vocês interpretarem. Era que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a metade ali entre 0 e 80 km, ou seja, 40 quilômetros. Então, a ideia é o seguinte, se 1 centímetro corresponde a 40 quilômetros, então 5 centímetros é 5 vezes 40 quilômetros. E 5 vezes 40 quilômetros, a resposta é 200 quilômetros. Agora ficou fácil, hein? Tranquilo, né? Jonas, eu fiquei pensando, lá em Campo do Jordão é famoso por ser uma região montanhosa, faz Uhum. bastante frio. Se em São Paulo já amanheceu hoje com bastante frio, imagina lá em Campo do Jordão. Ah, eu não quero nem imaginar, porque aqui eu tô com muito frio. Ah, ali eu ia procurar fazer uma lareira, uma fogueira para me esquentar. Mas vamos para a próxima questão. Olha só, atividade 5. Essa atividade é um pouquinho mais complexa que a passada, também falando sobre razão. Vou ler com vocês. Em ambientes fechados, além de todas as normas que regem o tamanho das portas e os materiais de isolamento para isolamento não inflamável que podem ser utilizados, os bombeiros recomendam uma lotação máxima de 2,5 pessoas por metro quadrado. Você lembra, Jonas, quando você fez aquela linha no chão aqui da última aula? Sim, aquele 1 metro quadrado, né, Rafa, que eu coloquei naquele dia, né? Sim. Certinho cabia a mesa, né, no qual eu estou, e colocando aqui caberia até mais pessoas, no caso, tirando Não, mas no sem a caso, mesa, né? Vamos pensar no mesa, show ao vivo, que a gente pensar estava com o exercício que no foi na espaço última aula. aberto, né? É isso aí. Mas vamos lá. Então, essa é a recomendação dos bombeiros, 2,5 por metro quadrado. Um local que possui 1.000 metros quadrados é um local grande. Comportaria um público de 3.000 pessoas? Aí a resposta é sim ou não e justifique. Então, não é só sim ou não. Vamos deixar 2 minutos para eles, Jonas? Beleza. 2 minutinhos e aí a gente retorna com a resposta deles no chat, pode ser? Pode ser. Bom trabalho, pessoal. Retornamos aqui. Olha a imensidão de respostas aqui que nós tivemos. A maioria optou pela alternativa B. Só que tivemos respostas curiosas, por exemplo, o Cauã colocou assim: B,
Não pus o limite máximo desse espaço, é para 2.500 pessoas, ou seja, ele colocou a resposta, né? Foi muito interessante. Que bacana. A Emily e o Pedro colocaram com a conta. 2,5 vezes 1.000 dava 2.500. Foi a conta, acho que eles fizeram para colocar a resposta B. Então, essa foi a ideia que eles montaram a resposta. É isso aí, Jonas. Eu estou muito orgulhoso, né? Mesmo que vocês não trabalhem nessa área de fiscalização, né? Entender questões de segurança é fundamental para qualquer pessoa. Bom, vamos lá na telinha de vocês. A resposta certa é a B mesmo. Olha lá na última linha o cálculo que eu fiz, nas duas últimas linhas. 1.000, que no caso é o espaço, né, do local, a área do local, eu multiplico por 2,5. E aí eu sei a lotação máxima. Então a lotação máxima é 2.500 pessoas. Logo, o local não comportaria. Eu acho até que caberia gente lá, Jonas. Eu acho até que caberia mais pessoas lá no local. Só que não seria seguro, né? E se não é seguro, não está aprovado. Não pode acontecer, né? Um show, nada no local, né, Rafa? Não pode acontecer. É super interessante que a gente sempre respeite essas medidas de segurança para que nenhuma eventualidade, nenhuma tragédia aconteça. Beleza. Tá certo? Vamos mais uma? Bora lá. Olha essa daqui, Jonas, me deu até fome. Essa daqui foi o Isaac que contou para mim. Quem lembra do Isaac, o professor aqui do Centro de Mídias? Então, para fazer arroz, Isaac orientou seu filho que a razão entre arroz e água era de 1 sobre 2,5. Ou seja, para cada xícara de arroz, deveria colocar 2,5 xícaras de água quente. Seguindo as orientações de Isaac, quantas xícaras serão necessárias para o preparo de 4, no caso ali, né, de 4 xícaras de arroz, né? Entendi. Então ele quer fazer 4 xícaras de arroz e ele quer saber quanto de água, não é isso? É, porque ele só tem a noção para uma, né? Uma a cada 2,5. Tá certo. Bom, acho que eu estou falando muito, hein, Jonas? Vamos deixar 2 minutos para eles? Beleza, 2 minutos e a gente retorna. Bom trabalho. Retornamos aqui. Muitas respostas e a maioria colocou D. Inclusive, colocaram como fizeram a conta, tá, Rafa? Então, olha só. Ó, a maioria colocou D, o Edson Vitor, o Caio, a Camila, a Maria Eduarda, o Daniel colocou D. O João Leonardo colocou D, pois 4 vezes 2,5, né, que é 2,5, é igual a 10 xícaras. O Vitor, o Rian, 10 xícaras. Então, eles
colocaram como Muito foi bem. feita a ideia. O Gustavo Lima respondeu essa daí ou não? Essa não. Não respondeu. Mas enfim, acho que ele deve ter entendido ali, né? Aham. Mas vamos lá, pessoal. Olha a pergunta aí na telinha de vocês. Enfim, a ideia que a gente tem que pegar é para cada 1 xícara de arroz, 2,5 de água. Então, alguns alunos comentaram: ah, eu faço uma multiplicação, que no caso é 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5 é 10. A gente aqui no intervalo estava até comentando, né? O que se acontecesse se a gente colocasse mais ou menos que essa quantidade? E a Marina aqui do Centro de Mídias falou, se colocasse menos água, poderia ficar cru. Ou um pouco duro, né? Dependendo É como isso aí, fica o se arroz, colocasse mais água do que o suficiente, o arroz ia ficar empapado. né? Isso mesmo. Aquele arroz, enfim, não sei Unidos como que é. venceremos. É isso aí. Vamos lá, Jonas. Mais uma pergunta. Bom, futebol vai voltar. Enquanto ainda não volta, a gente vai brincar com o exercício, né, na telinha de vocês. Um estádio de futebol irá ceder o seu espaço para um grande show de rock. Eu adoro rock. E você, Jonas? Eu gosto também. No estádio serão disponibilizados 50 mil lugares ao redor do gramado e, além disso, serão disponibilizados também o gramado para o público curtir o show, mais próximo dos artistas. Sabendo que as dimensões do gramado retangular são de 100 por 80 metros e o limite é para 9 pessoas por metro quadrado, neste espaço, determine a capacidade máxima de público para esse show. Lembrando que a capacidade máxima é tudo. É contando o pessoal da arquibancada com o pessoal do campo. Beleza. 2 minutinhos para eles? Fechado. 2 minutos aqui a gente É atividade retorna. 7? Vamos colocar 2 minutos e meio, que ela exige um pouco mais de trabalho. Ok, pode ser então. Bom trabalho para vocês, pessoal. Retornamos aqui. Muitas respostas e a maioria colocou a alternativa B. Então, a maioria colocando B, Daiane, Sara, Micaela, Pedro, e alguns colocando até como fizeram a conta, tá, Rafa? Mas eu acho que eles esqueceram de algum detalhe, Jonas. Vamos para a resolução do exercício. Está ali na telinha de vocês. Primeiro, a gente vai calcular a área do campo. Ok. Para saber quantos metros quadrados tem a área do campo. Um lado vezes o outro, né? Perfeito. Calculando ali 100 vezes 80,
dá 8.000 metros quadrados. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu sei que para cada metro quadrado, eu tenho uma capacidade máxima de 9 pessoas. Vai ficar bem lotado ali, Jonas. Por isso que a gente chama de máxima. Mais do que isso, não pode. Aí, o que acontece? 8.000 vezes 9 dá 72.000. Bom, parabéns, pessoal, para quem fez até aí, mas que marcou a B. Mas um parabéns mais especial para quem não esqueceu que ainda tem os 50.000 lugares das pessoas que estarão nas arquibancadas. Que era a pergunta, né? Que era a capacidade máxima desse show, do né? show. Ele não fala que é só para o campo ou só para lá. É quantos ingressos serão vendidos no total, né? Uhum. Então, você tem que somar os 72.000 mais os 50.000. E aí dá um total de 122.000 pessoas na alternativa E. Certo. Olha, será que tem mais gente nesse show ou assistindo nossa live? Eu acho que assistindo a nossa live aqui, eu acho que assistindo tem mais pessoas. É isso aí. O último exercício, pessoal, vamos lá. Luana foi ao médico e ela a orientou para tomar um determinado remédio, sendo 4 gotas para cada 2 quilos de massa corporal, a cada 2 horas. Quantas gotas serão ministradas a cada 2 horas? No caso, seria a cada 12, né? É. Vamos fazer uma ressalva ali, pessoal? Seriam a cada 12 horas, levando em conta a massa corporal, que é a massa corporal de Luana, como 30 quilos. Tá bom? Então, esquece essa questão ali de horas, né? Trabalha mais em quantas gotas ela vai tomar, partindo do pressuposto que são 12 horas ali na resposta. Ok. Gente, eu vou dar 1 minuto e meio para vocês. Bom trabalho. Olá, retornamos aqui. Rafa, as respostas, a maioria colocou resposta D. Guilherme, Ricardo, Isabel, qual que é a resposta certa? Vamos lá, Jonas. Vamos pensar comigo. Se são 4 gotas a cada 2 quilogramas, vamos esquecer essa questão das horas que não vai fazer muita diferença. Certo. São 4 gotas a cada 2 quilogramas. Eu posso reescrever essa razão como 2 gotas para cada quilo. Ok. Então, se são 2 gotas para cada quilo, então eu tenho o quê? 30 quilos. Eu não, né? Eu tenho mais. A pessoa. A Luana. A Luana tem 30 quilos. Então, se são 2 gotas para cada quilo e a Luana tem 30 quilos, então seria 2 vezes 30, um total de 60 gotas. Então, essa pessoa tomaria 60 gotas, né? E varia bastante em relação ao peso. Se não tomar certo, o remédio pode não fazer o efeito. Eu gostaria de agradecer a todos, né? Nós estamos encerrando essa aula. Gostaria de agradecer principalmente a participação de vocês no chat, porque hoje vocês basicamente só responderam certo, né? Uma ou outra ali teve um equívoco, mas gostaria de agradecer muito. Foi um prazer estar com vocês, viu? É isso aí, pessoal. Conto com vocês amanhã, aprendendo um pouco mais. Tchau, tchau.